Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ou seja, Deus sabe o que está aqui dentro de cada um de nós. Ele sabe qual é o real problema que está na sua vida, por que você faz as coisas que você faz. Ele sabe o que está por trás do comportamento da sua esposa, do seu marido, do seu familiar. Ele sabe. E se você tentar com a sua força, com o seu conhecimento, você vai errar. Mas se você buscar a luz que vem dele, com ele mora a luz. Se você buscar esta luz, quando essa luz brilhar, quando essa luz for jogada sobre o problema que você está enfrentando, os seus olhos vão se abrir. E junto com a luz, junto com a revelação do problema, saiba, Deus traz a solução também. Você vai conhecer, por exemplo, agora a história da Elma e do Haroldo. A Elma e o Haroldo, eles tinham problemas que eles não enxergavam. A Elma e o Haroldo sofriam na vida amorosa, especialmente a Elma, que achava que a solução de todos os problemas dela era mais dinheiro. Só que ela não sabia que o problema dela não era falta de dinheiro. Vamos acompanhar. O momento da minha vida que a área financeira ficou importante foi quando os meus pais falaram que eu tinha que me tornar independente. Eu ser uma pessoa independente financeiramente, não depender de ninguém para ter acesso ao que eu queria. Então, a partir dos 16 anos, eu me tornei independente financeiramente. A minha mãe falava muito que a vida financeira era muito importante para a gente conquistar. Então, e com isso eu não tive muito relacionamento, né? Então, não tinha tempo para isso, por causa da correria entre escola, trabalho, então eu não tinha tempo para isso. Eu tinha que ganhar primeiro financeiramente para depois ter a minha vida sentimental. As meninas corriam atrás de namorados, festas e tal. Eu ia para minha vida financeira, então eu ia atrás da minha independência financeira. Eu construí um patrimônio para ficar bem financeiramente para depois casar. E eu, como era super ligada com a minha família, eu sempre ajudei. Então, as dívidas da minha família, eu assumia para mim também. Então, eu queria ajudar, eu queria resolver o problema. Então, eu com 23 anos, conheci um rapaz que tinha mais ou menos o dobro da minha idade. Trabalhava junto com ele, eu era estagiária dele e a gente se envolveu. Eu não me via casada com ele, mas eu tinha um relacionamento com o rapaz. Então, assim, pelo trabalho, eu gostava de estar junto com ele pelo trabalho, porque eu gostava do que eu fazia. Então, a gente sempre junto, só trabalhando, então eu não tinha tempo para ver a minha vida sentimental em si. Então, quando eu perdi o meu cargo, falei assim, não quero mais. E eu, nesse relacionamento que já estava há mais de 8 anos e não me trouxe nada de bom, eu fui e terminei. Então, daí pra frente, eu achei que eu não precisava mais de ninguém, eu só precisava de din-din. E era o que eu queria. O meu foco seria eu resolver os nossos problemas da minha família e o meu de dívidas. E aí, depois que a gente tivesse pago tudo em ordem, tudo certinho, aí eu iria pensar na minha vida sentimental. E assim, eu me tornei, sim, uma escrava do dinheiro, porque eu sempre trabalhava para pagar a conta. Tanto é que até os meus 38 anos eu nunca tinha viajado para curtir, né? Então sempre foi trabalho. Quando as contas vieram e chegaram um momento que não tinha o dinheiro em si, eu falei assim, poxa, eu já poderia estar casada, ter alguém, né? E aí eu já me acertaria com isso. Então, eu me senti sozinha, eu me vi sozinha numa época onde eu só tinha contas e não tinha ninguém para, às vezes, compartilhar, conversar. Eu tinha um orgulho muito forte, né? Tanto é que eu não cedia. Se eu precisasse de alguma coisa, por mais que eu estivesse errada, eu falava, não, eu consigo. Então, nesse tempo que eu fiquei focando na minha vida financeira, eu não conquistei tudo que eu tinha financeiramente. Então, tudo que eu precisava, eu não cheguei até... Eu conquistei bastante, mas não foi tudo que eu queria.
eu tinha medo do futuro, assim, falar, e agora, né? Acabou o que eu preciso, não tenho ninguém para apoiar. Então, a minha vida sentimental sempre esteve no vermelho, eu não aprendi a dar amor, carinho, atenção. Então, o meu saldo sentimental estava sempre no negativo, eu não tinha condições de dar o amor, o carinho que tanto teria que dar. Eu trabalhava de segunda a sexta-feira, os meus pais moravam no interior e eu ia sábado e domingo, eu passava com a minha família, não saía para balada, não saía para nada, eu ia para o sítio para ficar com os meus pais. Eu ouvi isso, você não vai conseguir casar. Então, chegando onde eu vi que não estava dando certo da maneira que eu estava fazendo, eu resolvi procurar palestra. Então, eu cheguei na palestra quebrada financeiramente e sentimentalmente. Na palestra, eu descobri que eu precisaria me organizar, abrir mão do meu querer e obedecer o que eu precisava fazer. Abrir mão do meu sentimento errado e fazer o novo. Então, o saldo, ele começou a se restabelecer. E eu frequentei a palestra durante mais ou menos 1 ano e meio para eu começar a entender o que eu precisava fazer. Aí eu tive um convite para ir para a Hora dos Solteiros, que tem, e foi depois de acho que umas 3 palestras, eu encontrei o Haroldo. Quando eu avistei a Elma, me despertou a beleza dela. Primeiro eu observei durante 3 meses para ver se ela não era comprometida. Ela saía da palestra, ia para o ponto de ônibus e eu a acompanhava sem ela perceber. Quando eu realmente tive certeza que ela não tinha envolvimento com ninguém, foi que eu dei o primeiro passo. Ela estava conversando com uma amiga e um amigo, né? E eu disse, olha, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ela foi simpática ali, solícita e tal. E eu disse, olha, eu tô indo para tal lado, você não quer uma carona? Posso dar uma carona para você. Ah, não, obrigado. Eu recebi bem o não, né? Eu sabia que era um primeiro passo. Na próxima palestra, aí já assim na Hora dos Solteiros, eu sentei e aí quando eu despertei, ela estava do meu lado já. Quando nós começamos a nos conhecer, estava para acontecer a caminhada do amor. Né? E na caminhada do amor a gente recebe a camisa e um guia para a gente realmente conhecer a fundo a pessoa que a gente está interessado. E aquele guia me ajudou muito e ajudou a ela também a me conhecer bastante, né? Quando eu falei para ela que queria algo sério, então ela disse, olha, então nós temos que fazer o passo a passo correto. Você vai ter que conversar com meus pais, né, e pedir a minha mão em namoro para eles. Então eu fui, conheci os pais dela, eu levei o meu filho, levei um dos meus filhos comigo, né, e reunimos na mesa. E aí foi um momento que eu tive que ter muita coragem, né, de falar para ele que queria namorar com a filha dele. Entre a gente começar a namorar e a gente casar, levou-se 1 ano. E todo esse período a gente continuou firme, frequentando as palestras, fazendo a manutenção necessária para o relacionamento. Nós estamos casados há 2 anos e meio, nós temos um filho de 1 ano e vivemos um casamento maravilhoso, muito feliz, né? Muita felicidade, muita união. Como eu tive muitas decepções no meu passado, muitas frustrações, ela é um pilar ali comigo, né? Para me ajudar a seguir firme nas nossas lutas, nas nossas vitórias. Eu a admiro muito, eu tenho muito respeito e amor por ela. Hoje eu tenho uma satisfação muito grande de saber o que é o casamento. Então hoje eu tenho uma vida grandiosa, o nosso relacionamento é único, então ao invés de 2 pessoas nós somos um só, nós somos unidos. E a importância do Haroldo hoje na minha vida é a palavra confiança, é saber com quem eu posso contar até os meus fins do dia. Antigamente eu achava que eu não precisava de ninguém, que só eu sozinho conseguiria realizar, mas hoje eu vi que não é verdade, então eu abri mão do meu querer para fazer o que é certo, o que é correto. E hoje eu sinto falta do Haroldo, então hoje eu preciso do Haroldo ao meu lado, porque
faz a diferença. Então, eu me realizei a estar ao lado do Haroldo. Depois que nós nos unimos, nós temos carros, empresas, nós temos apartamentos, nós temos mais 2 imóveis. Então, e assim, fora tudo isso, a gente tem paz. Eu aprendi a investir no amor, no cuidado, no carinho, no romantismo que eu não tinha. Eu vejo que o Haroldo foi a peça ideal que faltava na minha vida para eu poder me estruturar, para eu poder crescer e ser a mulher que sou hoje, porque eu hoje dependo muito de nós estarmos bem juntos. Você viu quantos anos a Elma desperdiçou, quantos anos ela perdeu da vida, enquanto ela pensava que o problema da vida dela era mais dinheiro, era falta de dinheiro, na verdade. Que se ela buscasse dinheiro, se ela conseguisse mais dinheiro, ela seria feliz. Pois é, quando a pessoa entende o problema da forma errada, quando ela define o problema da forma errada, ela vai buscar a solução errada. Mas quando ela entendeu o que realmente ela precisava, que era, tudo bem, dinheiro é bom, carreira e tudo mais, importante, mas o que ela precisava resolver na sua vida era aquele trauma que ela herdou da sua mãe, era aquele trauma que ela trouxe de família, aquele medo de se relacionar, aquela certa acomodação de achar, não, se eu tiver dinheiro vai ficar tudo bem. E o tempo passando, e a sua vida não desenvolvia na parte sentimental. Quando ela entendeu, eu tenho que prestar atenção nesta área, quando ela focou na área certa, ela desenvolveu, ela casou, e não somente isso, quando ela focou na área sentimental, ela prosperou, os dois prosperaram juntos. Ou seja, o que ela buscou por anos e não conseguiu, em pouco tempo de casada, ela conseguiu por tabela. É isso que a sabedoria de Deus traz para você. Preste atenção. Nós estamos falando deste versículo aqui que mostra como Deus age, como Deus coopera conosco. Ele conhece, ele sabe o que está escondido. Ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ou seja, a luz brilhou no entendimento da Elma e do Haroldo. E quando essa luz brilhou, então tudo fez sentido. E eles começaram a dar os passos acertados e conseguiram resolver a vida deles. Se você também quer resolver a sua vida, a sua família, o seu casamento, e você não está sabendo da sua forma, então eu convido você para estar hoje conosco, aqui na Terapia do Amor, para o trabalho do Revelador da Alma. Nós estamos fazendo esta série especial do Revelador da Alma, que está ajudando as pessoas a enxergar o que está errado, seja com elas ou seja com o parceiro. Se você está frustrado por tentar mostrar para o parceiro o erro dele ou dela, você está cansado às vezes até de desenhar, você está tentando desenhar para o parceiro o que ele ou ela está fazendo que te irrita, que está acabando com o casamento, e você não consegue fazer isso, para de tentar. Venha buscar a ajuda do revelador da alma, daquele que revela o profundo e o desconhecido, o encoberto. Ele vai revelar para você e você vai ter muito mais resultado na sua vida e resolver seu casamento. Hoje, 8 horas da noite, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão, na Terapia do Amor. Saiba como foi esta última quinta-feira, veja o que está acontecendo e não deixe de comparecer hoje. Quando falamos em amor, sonhamos com algo perfeito. Mas, infelizmente, escolhas e aprendizados errados nos fazem encontrar a decepção. Os meus pais, eles tinham muito conflito entre eles, né? Na época eu era muito nova, tinha 10 anos, então eu não entendia aquilo, né? Então, assim, vendo os meus pais sempre brigando, né? Tendo esses conflitos entre eles, isso acabou, de alguma forma, me deixando traumatizada, digamos assim, né? Isso acabou também refletindo no meu relacionamento. E eu era muito insegura, tinha muitos ciúmes dele, a gente, né, brigava muito por conta disso. Ela sentia insegurança comigo e eu não conseguia retribuir da forma que ela esperava, né?
Dura coisa é você estar sinceramente errado. Dura coisa é você não enxergar onde você está errando. Porque você pode perder muito tempo da sua vida, você pode perder casamento, você pode perder coisas que dinheiro não paga, que dinheiro não vai conseguir compensar. Era um relacionamento conturbado, não tinha diálogo, a gente brigava por tudo. A gente não sabia lidar com os problemas, era difícil de ouvir um ou outro, entender o que o outro queria dizer. Eu era uma pessoa muito dependente de outras. Para eu realmente estar feliz, eu tinha que ter alguém do lado. Então, eu era essa pessoa totalmente frustrada porque eu colocava minha felicidade no outro. Então, eu era muito infeliz por isso. O meu relacionamento maior que eu tive, ele durou 5 anos e meio. E dentre esses anos todos, eu fui muito colocada de lado. Então, aquilo fazia com que eu me sentisse muito mal. Fazia com que eu dependesse muito dele e colocava a minha felicidade inteira no colo dele, sendo que não deveria ser dessa forma. Mas assim, chegou um determinado momento que eu não me via mais naquela situação e aí eu realmente dei um start na minha cabeça que eu vi que não tinha mais como estar naquele relacionamento. Você não entende por que você não gosta da sua pessoa. E você então culpa outras pessoas pelo temperamento, pela sua impaciência, pela sua irritação, pela forma como você falou com elas. Você culpa as outras pessoas, mas o fato é, dentro, lá no fundo, você sabe que você tem culpa, que você está errada, está errado, e você não gosta de ser essa pessoa. Quando não resta mais esperança, como recomeçar? A minha mãe frequenta as palestras aqui e ela fez o convite pra gente. A gente veio, a gente gostou, estamos aqui até hoje. A gente consegue agora ter uma conversa mais clara, eu não tenho mais esses ciúmes que eu tinha todo dele, né? Então agora a gente tem uma relação bem melhor, mais harmoniosa. É um investimento que a gente está fazendo, né, pro nosso relacionamento, né? A cada dia a gente tem aprendido mais e a gente tem colocado em prática, né? Depois que a gente começou a frequentar as palestras, a comunicação mudou, a gente conversa melhor um com o outro. Hoje é totalmente diferente. Hoje quando a gente tem um conflito, a gente já sabe resolver um conflito. A gente já sabe dialogar um com o outro para resolver aquele conflito. Tipo, antigamente a gente não tinha esse entendimento. Hoje não, hoje a gente já tem. E hoje a gente se ama cada dia mais. A minha mãe já frequentava as palestras e aí ela sempre falava: Bianca, vamos lá, Bianca, vamos lá. Mas só depois que eu vim que eu realmente vi a diferença que iria fazer na minha vida e que fez, né, de fato. Cada quinta-feira eu vou tirando um pouquinho de mim e colocando mais sobre o ensinamento certo para eu ser uma pessoa melhor. Eu me sinto muito mais preparada e aí fazendo com que realmente eu me mantesse uma pessoa feliz em colocar em prática o que eu aprendi da maneira certa. Participe nesta quinta-feira na Terapia do Amor de uma série de palestras que farão você descobrir a raiz do seu problema, o revelador da alma, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mas venha preparado. O que você irá ouvir pode doer um pouco, mas vai mudar a sua vida. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um dos nossos atendentes. 11 3573 3535. Nos relacionamentos eu fui um homem que sempre descia, anulava minhas vontades para agradar outra pessoa. Não queria saber de compromisso sério, saía com uma, saía com outra. Quando o Igor apareceu na minha vida, o meu padrão, na verdade, já estava alto. Já era uma mulher segura. No
último programa da Escola do Amor. Você estava acostumado a esses relacionamentos aí de mulheres que não se valorizavam e você também não se valorizava, você estava acostumado a ficar agradando todo mundo e aí você viu a Josi diferente. Eu tentava me aproximar, você vai pelas beiradas, perguntando para um, perguntando para outro, então eu não sabia como me aproximar da Josi. Eu falei, gente, como eu vou fazer para chegar a se aproximar dessa mulher? Era uma facilidade que eu tinha por ter vivido muito tempo essa vida de noitada, de saída, então eu já sabia como... Eu só sabia aquela forma, não sabia uma outra forma. E a postura dela, assim, ela não dava era bom dia, boa tarde, não tinha uma abertura, um sorriso, ela nunca deu um sinal de oportunidade que eu poderia aproximar. Você que está passando por um momento difícil no seu relacionamento. Você que está pensando em separar ou já está separado. Vocês não conseguem se entender. Qualquer assunto que vocês conversam acaba em briga. Se você precisar de ajuda, ligue agora para o 11 3573 3535. Se você preferir mandar uma mensagem por WhatsApp, então o número é o 11 3573 3573. Você colocou uma condição assim inusitada para ele, né? Coloquei. Logo assim, foi logo na primeira conversa? Quando ele veio para iniciar uma conversa, eu falei para ele assim, olha, você precisa ir onde eu vou. Para ele pensava que era um restaurante, um café, mas não, eram as palestras. Porque como eu já tinha mudado, já tinha me curado, e aí eu falei, não, agora ele precisa subir o nível para a gente poder iniciar uma conversa. Quando a gente se encontrou, né, na entrada das palestras, e aí terminou, gostei muito dos ensinamentos, falei, nossa, olha só, nunca tinha ouvido falar disso a vida toda, né? Começo a entender porque os erros que eu cometi. Eu era totalmente inseguro também na minha vida. E eu fui criando segurança nas palestras, eu fui aprendendo tudo que eu fazia de errado. E aí, me tornando outro homem, aí eu consegui ter coragem de chegar e pedir ela em namoro. Foi tudo bem planejado, tudo certinho, sempre conversando, e sempre estando nas palestras para estar aprendendo, né? Quinta-feira agora, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão às 8 horas da noite, nesta palestra para ajudar você a desenvolver a sua confiança, a sua autossegurança e também lidar com o parceiro nos problemas que vocês estão enfrentando. Compareça nesta quinta, 8 da noite. É possível você consertar um problema que você não vê? É possível? Não. Se você não vê um problema, se você não enxerga, se você não sabe que existe, ou se você acha que não existe, você está convencido que não existe, você não pode consertá-lo. Logo, se existe um problema e você não vê, ele está no seu ponto cego, assim como quem dirige sabe que quando você está dirigindo, você tem pontos cegos. Você não vê 360 graus. Você tem a visão da frente, você tem auxílio dos espelhos, mas você não vê tudo. Principalmente o que está vindo atrás, dos lados, você não vê. Então, sempre os motoristas são ensinados a ter muito cuidado com os pontos cegos, porque são nos pontos cegos que normalmente dos pontos cegos que vem o perigo. Outros veículos, pessoas até mesmo, e você pode atropelar, sofrer um acidente, etc. Dentro da vida, na nossa vida, também nós temos pontos cegos. Problemas que ficam na escuridão, que ficam na penumbra, que ficam na sombra do nosso eu, do nosso interior. E nós não enxergamos. Ficam na sombra do nosso ego, do nosso orgulho, e quanto maior o orgulho, maior a sombra. Quanto mais orgulhosa é a pessoa, maior a sombra que ela causa para abrigar defeitos e falhas e não enxergá-los. Então, esses problemas ficam ali escondidos e a pessoa, por não saber que eles existem, ela segue cultivando, praticando estes problemas e naturalmente complicando a própria vida e a vida daqueles com quem ela convive.
E isso é terrível. Como eu tenho dito, dura coisa é você estar sinceramente errado. Dura coisa é você não enxergar onde você está errando. Porque você pode perder muito tempo da sua vida, você pode perder casamento, você pode perder coisas que dinheiro não paga, que dinheiro não vai conseguir compensar. Mas isso acontece muito. As pessoas são muito cegas, todos nós, não falo as pessoas me excluindo não, todo ser humano é muito cego com respeito aos seus próprios erros e falhas. Nós somos excelentes em mostrar os erros do outro, enxergar o erro do outro. Mas os nossos, não somente nós não enxergamos, como também quando alguém tem a coragem de apontar os nossos defeitos, a nossa reação natural é de se defender, é de se justificar, é de dizer não, você está errado. Então, eu já vi muitos casais chegarem ao fim do casamento porque um dos cônjuges desistiu. Desistiu de quê? Desistiu de mostrar onde o outro estava errado e, por estes erros, matando o relacionamento aos poucos, e de tanto tentar mostrar, olha, isso não está bem, isso não faz bem, eu não consigo conviver com você dessa forma, esse vício está fazendo mal, essa forma que você me trata, essa forma que você trata a sua família, essa forma que você age com as mulheres, com os homens, eu não gosto. E a pessoa cansou, porque ela falou tanto e nunca chegou a lugar nenhum, que ela simplesmente disse assim: vamos fazer o seguinte, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Porque realmente não dá para você ver futuro com uma pessoa que está errando, está machucando você, e ela não enxerga, e portanto as suas esperanças de que aquilo vai mudar são praticamente nulas. O que tem de errado comigo? Essa é a pergunta que passa na cabeça de muitos que sofrem na vida amorosa. Toda vez é a mesma coisa: se apaixona, se entrega e, quando menos espera, o fim. Se envolve apenas em relacionamentos tóxicos e convive sempre com a dor da traição. Já fez de tudo para tentar ser feliz. Buscou ajuda com vários profissionais, mas nada adiantou. E no final, resta apenas a decepção. Como mudar isso? Como descobrir a verdadeira fórmula para ser feliz no amor? Participe nesta quinta-feira na Terapia do Amor de uma série de palestras que farão você descobrir a raiz do seu problema. O Revelador da Alma, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mas venha preparado. O que você irá ouvir pode doer um pouco, mas vai mudar a sua vida. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um dos nossos atendentes. 11 3573 3535. Muitos solteiros chegam nas nossas palestras, divorciados, pessoas que já sofreram no amor e não entendem por que entraram no problema. Mas entraram no problema porque não viram. Ninguém entra de sã consciência num relacionamento para sofrer. Ninguém entra num relacionamento com uma pessoa que é viciada, que vai trair, que vai maltratar, que vai abusar, que vai agredir. Ninguém faz isso. Mas quando a pessoa se encontra dentro da relação e desperta para o fato, meu Deus, eu entrei numa canoa furada, é porque ela não enxergou isso lá atrás. Ou ela enxergou e se fez de cega. Na verdade, ela não estava exercendo a sua visão e o seu juízo. Muitos solteiros chegam assim nas nossas palestras. Mas quando eles encontram o revelador da alma, quando Deus revela para eles o que estava errado dentro deles, o que eles vinham fazendo errado, que estava
colocando-os em relacionamentos assim, então eles aprenderam e nunca mais erraram. E resolveram a situação. É o que você vai acompanhar agora. Histórias de solteiros que chegaram assim, vieram de problemas, entraram em problemas porque não sabiam, eram cegos com respeito a isso, foram curados dessa cegueira, seus olhos se abriram, hoje eles veem e hoje eles estão felizes e bem casados. Vamos acompanhar. Eu vim de uma família tradicional, meus pais são casados há 50 anos, né, e minha mãe sempre cuidou da gente, né, de mim e dos meus irmãos. Mas os problemas, na realidade, começaram na vida sentimental na adolescência, né? Pelas amizades, por você não ter uma base, assim, do que é certo ou errado. Os pais aconselhavam, mas geralmente a gente não ouve, né? Esse relacionamento era com uma pessoa que já tinha saído de um relacionamento, inclusive com filhos. A gente namorou um tempo e aí a gente casou. E eu fiquei casado com ele durante 11 anos. No namoro já teve algumas diferenças, já dava pra ver que no namoro que não ia dar certo, né? Mas a gente insiste, porque a gente age na emoção, né, pelo sentimento. Começou com muitos ciúmes, muita insegurança, né? Já começou esse distanciamento, né? É onde começaram a acontecer as traições. Eu descobri. E era muito difícil, porque você com filho, como eu tendo uma referência dos meus pais, eu não casei para separar. Eu casei para que fosse a vida toda. Mas conforme iam acontecendo essas traições, né, a gente começa a ficar decepcionada e eu não sabia muito o que fazer com aquilo, né, com aquela situação. E com filho já, né, e logo engravidei do segundo, com todos esses problemas, eu ainda engravidei do segundo filho. No início eu tentei lutar pelo meu relacionamento, né, mas a escolha tem que ser das duas partes, né. Então, da outra parte não teve essa disposição. E aí, então, eu entendi que eu deveria continuar sozinha. Eu cheguei à separação, aí eu me divorciei. E na época, com um filho de 3 anos, e o menor tinha acabado de nascer, tinha alguns meses. Eu entendi, chegando nas palestras, que eu precisava me amar, me valorizar. Eu entendi rápido isso. Eu entendi que todos os problemas que eu tive no meu casamento também eram culpa minha, porque sou eu que escolho, né? Então eu vi que eu não tinha escolhido bem. Então eu passei a frequentar as palestras e passei a ver que eu precisava reconstruir a minha vida, né? Acreditar nesse amor, né? Esse amor verdadeiro, esse amor que pensa, que é inteligente. Então aí eu comecei a ver que eu poderia dar uma chance para mim e recomeçar, né? E eu já estava pronta para um relacionamento porque eu me via uma solteira feliz. Soube sobre o aplicativo Quero Te Conhecer na palestra da Terapia do Amor. Só que é muito diferente, né? Eu sou de uma época que a gente conhecia a pessoa pessoalmente, então há um desafio. Tem um filtro, né, que diz sobre a idade, e a minha irmã colocou esse filtro na minha idade, né? Ela me mostrou, olha, tem um senhor aqui, é compatível com a sua idade. E quando ela me mostrou assim, eu logo gostei, porque me chamou muita atenção o lugar que ele estava, né? Eu sempre pensei em casar, né? Inclusive até quando eu era bem jovem, até pensava em casar, ter 2 filhos e tal. A minha primeira namorada, a gente começou a namorar e em alguns meses ela passou no vestibular e ela foi estudar fora, né? Aí nós ficamos praticamente quase 6 anos namorando à distância, só que no último ano a gente terminou, né? Aí eu resolvi ir pro Japão e ficar uns 5, 6 anos e ver como que tava lá, como que era lá, né? Eu conheci uma pessoa, inclusive foi até no ano que eu cheguei lá. Só que eu conheci, a gente mais questão de amizade, né? A gente ficou quase 3 anos como amigo, 4 anos comigo. E foi que depois a gente resolveu ficar junto, né? Só que a gente não chegou a casar, né? A gente só resolveu morar junto, né? E foram praticamente quase 15 anos, né? Depois ela veio para o Brasil, né? Então a gente terminou porque eu queria ficar no Japão, né? E ela não queria voltar para o Japão, né? Então já passava vários anos, né? Já estava quase 7, 8 anos que ela estava aqui no Brasil e a gente acabou resolvendo se separar, né? Então, as palestras da Terapia do Amor eu conhecia mais ou menos há 4 anos atrás, né? Nas reuniões da terapia, né, tem muita coisa que
vai aprendendo, né? Que a gente não aprendeu quando era jovem. E às vezes são coisas que às vezes eu aprendi, né? Que às vezes como relacionar com a mulher, entender um pouquinho mais a mulher, que foi quando o palestrante me convidou, né? Tem esse aplicativo que você pode entrar e conhecer outras pessoas, né? Inclusive até com o mesmo propósito, né? Que foi aí que eu entrei, né? Inclusive foi até uma das poucas pessoas que entrou no Japão, né? A maioria era do Brasil. Ele estava lá no Japão, aí eu pensei comigo, mas se ele quer conhecer alguém do Brasil, então isso me despertou uma curiosidade. Ele fez a Caminhada do Amor no Japão e eu fiz aqui no Brasil. Depois dessa caminhada a gente começou a conversar. Então eu procurei conhecer um pouquinho mais dela, assim, até como relacionamento com os filhos, com os pais, com a família, né? E eu notei isso, o relacionamento dela com os filhos, com a família, né? E foi isso que me chamou a atenção também, né? Teve um momento que a gente começou a realmente conversar, que a gente começou a praticamente conversar quase todo dia, né? E a conversa foi fluindo, né? Foi fluindo até questão de propósito, de experiências, né? E muita coisa bateu, né? Ele resolveu que ele viria para o Brasil, embarcar no Brasil para me conhecer. Fui até o aeroporto em Curitiba buscá-lo. E foi bem assim diferente, porque a gente só se falava por vídeo, né? E aí eu falei para ele, como que a gente vai ser esse dia? Como é que vai ser? Ele falou, olha, eu vou chegar e a gente vai se abraçar, mas eu vou te dar um beijo. Eu falei para ele, não, pode beijar no primeiro encontro. Ele falou, não, eu não vou sair do Japão, chegar aí e não te beijar. Ele falou, porque você vai ser minha esposa. Mas antes disso, para ele desembarcar no Brasil, ele abriu a câmera de vídeo para os meus pais e me pediu em casamento. Eu aceitei, com certeza. Foi muito especial, foi muito assim, maravilhoso, porque você vê acontecendo na tua vida tudo aquilo que você aprendeu nas palestras, né? Eu me percebo valorizada, porque assim, eu busquei o meu valor, mas o Célio, ele tem o valor dele também. E ele buscou, né, uma pessoa que se valorizasse também, então assim, e ele me valoriza. E é isso que na realidade faz toda a diferença, assim como eu valorizo ele, né? O aplicativo foi uma ponte que ligou, às vezes eu que morava numa cidade pequena lá no Japão, e a Elaine que morava numa cidade pequenininha aqui no Paraná, e que simplesmente juntou a gente, né? Como se fosse dois sonhos se encontrando. Você já pensou em como é a sua rotina? O que você faz todos os dias, desde que acorda até quando vai dormir? Talvez você tenha uma agenda cheia de compromissos, trabalho, estudo, família, amigos, hobbies, e já se acostumou com tudo isso. Todo ser humano possui a habilidade de se adaptar em diversas situações. Já reparou que tudo que você faz a primeira vez parece estranho, mas que logo consegue fazer sem muito esforço? Em vários pontos na vida, acontece da mesma forma, inclusive nos ruins. Temos a habilidade de nos adaptar também com os problemas, com o casamento ruim, com as brigas, com o sofrimento, com a solidão. Passamos a fazer a mesma coisa todos os dias, esperando que algo diferente aconteça, e no fim, apenas nos decepcionamos mais uma vez. A verdade é que a felicidade no amor não cai do céu. Ela precisa ser cultivada, regada, nutrida. E isso requer tempo e atenção. Para ter um casamento feliz e completo, é preciso criar uma nova rotina, se livrar dos velhos hábitos e fazer diferente. Nesta próxima quinta-feira, dedique 90 minutos para aprender sobre a vida amorosa. Isso mesmo. Com apenas 90 minutos por semana, você pode aprender como se livrar das bagagens do passado e trilhar um novo caminho para a felicidade no amor. Terapia do Amor. Palestra especial
com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para o nosso SOS Relacionamento 11 3573 3535. Na minha infância, meus pais se separaram muito cedo. Eu tinha 1 ano de idade, né? A separação deles veio através de muitas brigas por causa de bebidas, né? Meu pai bebia demais e agredia tanto a minha mãe como os filhos. Então houve a separação. Mesmo não tendo essa referência familiar, na minha cabeça um casamento era um casamento para a vida toda. Era um casamento com respeito, com amor, companheirismo. E até que eu cheguei, de fato, a casar, né? Não tive, assim, como a minha mãe, de ser agredida, não tive problemas com bebida, mas tinha traições, né? Então, quando eu vim a descobrir também, acabou aquele meu sonho de um casamento perfeito, né? Eu fiquei sozinha durante uns 6 anos. Depois desse período, eu conheci o meu segundo marido. Para mim, o casamento estava muito bem, né? Até que eu descobri as traições, né? Foi através do computador, né? Eu peguei o computador dele e foi sem querer até eu abri o e-mail dele e vi um anexo. Nesse anexo eu vi fotos de mulheres, né, nuas. Então, neste momento, assim, tirou o chão dos meus pés, né, porque eu acreditava num relacionamento que não existia. É como se eu vivesse, assim, num mundinho de Alice, né, num mundinho que era só meu, né? Porque da outra parte não existia. E eu fui me decepcionando cada vez mais, eu fui descobrindo coisas cada vez piores, né? Era muita pornografia envolvida, né? Então eu me sentia assim, rejeitada, minha autoestima foi lá pro chão, né? Eu não me achava bonita de jeito nenhum, né? Porque se eu fosse comparar ainda com que as pessoas que ele se envolveu, era pior ainda. Então eu perdi a vontade de viver, para falar a verdade. Eu não tinha a coragem de tirar minha vida, mas eu perdi a vontade de viver. E eu chorei assim 1 ano em silêncio. Não contei pra ninguém o que estava acontecendo, porque eu tinha vergonha de contar, né? Eu tinha vergonha de contar. E eu também não conseguia nem pensar sem chorar. Então eu me tranquei, eu não falei com ninguém. E depois, assim, de 1 ano, eu vi que eu não conseguia esquecer, não conseguia, né, me reconectar ali com aquele relacionamento. A gente resolveu se separar. Eu sofri muito nessa época. Foi a época assim que eu não tinha mais vontade de nada, de fazer nada, de viver. Então eu parei a minha vida por um período. Eu conheci as palestras através da minha mãe, porque ela já conhecia o trabalho, né, da terapia do amor, né? Então eu passei a frequentar as palestras, a terapia do amor, e eu fui me limpando, me curando, né, daquela ferida, né? Meu amor próprio voltou. Então para mim foi essencial liberar o perdão, né, para reconstruir o meu eu, né, minha autoestima, meu amor próprio. Então, a liberação do perdão foi
a chave de tudo. Eu aprendi a ter critérios, né? Aprendi a analisar, né, um relacionamento que fosse bom para mim. Aprendi a me valorizar, né? Aprendi a construir um relacionamento duradouro. Depois que eu me curei, né, eu reconstruí meu eu conheci o Alex. Minha vida amorosa começou por volta de 14 anos, mas namoro mesmo veio a partir dos 19 anos que eu comecei a ter um envolvimento com uma pessoa que durou cerca de 3 anos. Houve uma traição por parte dela. Eu tive um outro relacionamento, eu conheci essa pessoa num grupo de amigos. Ela é uma pessoa que se destacava, porque ela é empenhada, tudo, e ela me chamou a atenção. Então eu queria ter um relacionamento sério com ela. Na minha cabeça eu estava pronto para casar, noivar e casar. Foi quando eu cheguei nela e coloquei meus planos para ela. Neste mesmo momento, com a frieza enorme, ela chegou para mim e falou que estava me traindo. Então, naquele momento eu me senti sem chão, arrasado. E foi um momento muito difícil da minha vida. Eu tentei me alicerçar em algo, mas você perde completamente o chão. Minha mãe chegou em mim e me apresentou as palestras. E eu comecei aí, com a intenção de trazê-la de volta para mim. Eu acho que é um grande erro que todo mundo busca pelo outro e não por si mesmo. Não se reconstruir, mas sim construir o outro para que volte porque a pessoa acha que a felicidade dela é a outra pessoa e nunca é. Eu entendi que se ela não mudasse, se ela não quisesse mudar, não adiantava ela voltar. Então eu deixei para lá e comecei a fazer as palestras com mais força, até que eu conheci a Marcilene. A gente começou a conversar, depois a gente foi para as palestras juntos. Nas conversas, através das palestras, nós entendemos que a gente estava pronto para um relacionamento. Então começamos a namorar. A gente namorou e noivou 2 anos e foi até chegar ao casamento. Apesar de eu ter casado outras 2 vezes, o nosso casamento é totalmente diferente, né? No Alex eu tenho um companheiro, né? Eu tenho um amigo, né? Eu tenho um porto seguro. Então, o nosso casamento é totalmente diferente. Tem confiança, né? Nós não temos, assim, restrições com redes sociais, tanto minha quanto dele. Então, é um casamento baseado na confiança. Hoje eu sou um homem realizado, um homem que tem uma vida amorosa como sempre desejou, um homem que se sente seguro, um homem que se sente pleno, marido, porque tem uma esposa sensacional. Então, depois de tantos relacionamentos fracassados, né, através das palestras, hoje eu posso dizer que eu tenho um relacionamento completo, que eu sou feliz de verdade na minha vida amorosa. Nós chegamos nas palestras quebrados, conseguimos juntar todos os nossos pedaços e somos completos juntos. Encontrar a pessoa que se encaixa com você, sabe, aquele clique que simplesmente faz você perceber, é como se eu tivesse procurado esta pessoa toda a minha vida. Isso é uma revelação. É Deus quem revela para o solteiro quem é o seu par. É Deus que conduz. Por isso a palavra diz, aquele que acha uma esposa, acha o bem,
alcançou a benevolência do Senhor. Deus revelou para ela, assim como Deus revelou para mim, a Cristiane, e me revelou para ela, e tem revelado para muitos solteiros que têm chegado na terapia do amor. Você também que é solteiro, venha buscar esse revelador da alma. Venha buscar hoje na terapia do amor esta preparação. Não é buscar a pessoa, você vai buscar quem vai te revelar a pessoa. É diferente. Os solteiros deste mundo erram porque ficam buscando com os olhos, buscando com o coração, buscando com os sentimentos a pessoa certa. Mas os solteiros inteligentes, os solteiros da terapia do amor, eles estão buscando o revelador da alma. E este revelador guia, revela para elas quem é esta pessoa. Hoje, 8 da noite, eu convido você para estar com a gente aqui na Terapia do Amor. Prepare o seu copo com água agora, nós vamos voltar em seguida para fazer uma oração por você. Acreditei em nós dois. Pensei que fosse pra valer. Me entreguei por inteiro pra você. E agora dói demais. E não sei como lidar com essa dor. Quero me fechar e nunca mais amar alguém assim. Você machucou demais o meu coração. Você pisou em quem mais te deu a mão. Burrices do meu coração que insiste em te amar e te querer, que insiste em ficar só com você. Realmente acreditei em nós dois. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós erguemos agora a nossa voz, levantamos o nosso pensamento a Ti e levamos junto conosco esta pessoa que está aflita, desesperada, pensando, meu Deus, em sumir, fugir, desistir de tudo, porque ela cansou, ela simplesmente cansou. Ela chegou ao ponto de não acreditar mais neste casamento, não acreditar mais que tem jeito para a vida dela. São tantas pessoas, meu Pai, que estão resignadas à ideia da solidão. Elas pensam, eu não nasci para casamento, eu não nasci para ser feliz com ninguém. Talvez eu nasci neste mundo só para viver sozinha mesmo e viver sozinho mesmo. Muitos, meu Pai, que se decepcionaram na vida, foram traídos, entregaram tudo que tinham, tudo que acreditavam, entregaram, mas foram traídos, trocados, tratados como lixo. E por isso hoje, meu Pai, estão com o coração ferido, estão com o coração machucado. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor conecte agora com o coração desta pessoa e acenda esta chama, acenda esta esperança de crer na Tua palavra, que o Senhor é aquele que disse, não é bom que o homem viva só. O Senhor é aquele que criou a família, que criou o homem para a mulher e assim por diante e vice-versa. O Senhor é aquele que criou a família, idealizou a família. O Senhor faz o solitário habitar em família. Então, meu Pai, acende a chama da fé, da esperança no coração desta pessoa e que ela, obedecendo a Tua voz, o Teu chamado, ela esteja hoje na Tua casa e quando ela colocar os pés, meu Pai, seja aqui no Templo de Salomão ou em qualquer localidade da Terapia do Amor, quando ela colocar os pés ali, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma direção, uma luz para dar para ela. E ela seja abençoada, resolvido esse problema da sua vida. Vem revelar, meu Pai. O Senhor que é o revelador da alma, não há nada escondido, nada oculto para Ti.
revela o que está escondido e mostra para ela, com a tua luz, qual é a solução. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Consagramos esta água e você que crê, beba dela agora e seja abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos encerrando aqui a palavra amiga de hoje. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até logo mais, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Quando te encontrei, eu encontrei o amor. Eu tive a certeza que seria para a vida inteira. Deus nos escolheu para viver essa história de amor. A entrega nos torna um, sacrificar é amar. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza. Selado está o meu coração, marcado sou